Esses dias eu vi um post assim: me indiquem filmes de terror com essa vibe. Como boa viciada nesse tipo de estética, eu logo me joguei nos comentários, encontrando por lá vários filmes que eu já tinha assistido e considero realmente ótimas indicações e alguns outros que nunca nem tinha ouvido falar. Então, o vídeo de hoje é para quem, como eu, não vive sem um terrorzinho no meio do nada, entre a beira da estrada, postos de gasolina suspeitos e motéis baratos, em meio a muita sujeira, luz neon, carros potentes e a cobertura da noite. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu trago para vocês 12 filmes de terror e suspense que se passam em motéis beira de estrada. Deixando claro que, embora a maioria das produções citadas hoje se passem sim quase que inteiramente em motéis, que não é só pro que você tá pensando, algumas outras opções terão a estrada simplesmente como cenário principal, mas também com algumas cenas-chave importantes se passando em motéisinhos baratos e sinistros. Lembrando sempre que motel é diferente de hotel, que já é uma parada mais luxuosa, de maior estrutura e conforto, e com uma vibe totalmente diferente na minha opinião. Então, não espere ver filmes aqui como O Iluminado ou 1408, por exemplo. Abrimos nossa lista com Motel Diabólico, de 1980. Ele segue a vida de dois irmãos que têm um motel ligado a uma fazenda, onde dão um tratamento um tanto diferenciado aos hóspedes. O filme já começou me conquistando facilmente com o cenário externo do motel, uma construção linda numa área rural com luzes de neon vermelhas vindas da placa da fachada anunciando que tem vagas. Uma estética perfeita e a cara do vídeo de hoje. Ele é de baixo orçamento, meio bizarro e tem algumas cenas que chegam a ser cômicas, mas nem por isso ele deixa de ser bastante perturbador, especialmente pela forma como os irmãos tratam as vítimas. Sério, é um método que eu pelo menos não me lembro de ter visto em nenhum outro filme, muito sinistro. Por isso e por outros motivos, os vilões são bem assustadores. E é claro, a ambientação foi um ponto mais do que positivo pra mim, com aquela vibe maravilhosa do interior. Essa é uma trecheira dos anos 80, pouco conhecida e subestimada, que eu achei bem legal. 2 anos depois, nós temos Halloween 3, A Noite das Bruxas, de 1982. Uma jovem investiga um fabricante de máscaras, que pode ter sido o responsável pelo assassinato de seu pai. Com a ajuda de um médico, ela descobre um plano terrível que busca realizar um massacre no feriado de Halloween, utilizando um antigo ritual celta. Tudo projetado para matar milhões de crianças. Pois é, apesar do nome, não tem nada de Michael Myers nesse filme, então não vá com essa expectativa. Ele é, na verdade, o único da franquia Halloween sem a presença da lenda, mas não deixa de ser bom. Ele também se afasta do subgênero slasher e, em vez disso, se atém aos temas de bruxaria e ficção científica. Atmosfera e estética impecáveis, uma música viciante e trama bastante original e bem conduzida. Além disso, é também um tanto bizarro e perturbador de uma maneira bastante peculiar. Talvez seja um dos melhores filmes para se assistir no Halloween e, por ser uma história completamente à parte, não tem o menor problema se você nunca assistiu aos demais filmes da saga do Myers. A intenção era criar uma franquia analógica com personagens diferentes passando por situações diferentes a cada Halloween. Mas a ideia não fez muito sucesso e o amado e querido Michael retornou alguns anos depois. Ainda na linha dos anos 80, nós temos Psicose 3, de 1986. Norman Bates continua administrando seu pequeno motel à beira da estrada. Tudo vai bem até que uma nova hóspede aparece, uma jovem que fugiu de um convento. A visita de uma repórter vai complicar ainda mais as coisas,
e, novamente, o motel se transformará em um local perfeito para terríveis assassinatos, com uma mãe sempre observando tudo. Filme absolutamente fascinante, mesmo para quem não é familiarizado com a história e os personagens do original, Psicose, de 1960, e também nunca viu a sequência de 1983, que, aliás, já falei sobre aqui no canal e recomendo fortemente. Acontece que esse terceiro segmento oferece exposição e contexto suficientes dos eventos dos filmes anteriores para você ter uma ideia do que aconteceu e não ficar confuso. Além disso, é um pouco difícil não curtir toda a vibe suja de slasher dos anos 80, com muita decadência, iluminação neon, cores vibrantes e mortes deliciosamente sórdidas. As referências ao original foram tão bem colocadas que não parecem só fanservice e realmente se encaixam no roteiro de forma fluida e orgânica. Enquanto o 2 incorporou bem a fórmula clássica de Alfred Hitchcock, tentando sempre nos deixar na dúvida e adicionando apenas um toque de slasher, esse aqui elevou o nível grandiosamente e realmente abraçou o subgênero. Lindo também é ver a paixão que Anthony Perkins tinha pelo personagem do Norman e pela sua história. Vide sua direção aqui, uma carta de amor, na minha opinião. Ainda bem, e eu acho isso muito importante, que foi ele mesmo quem interpretou o personagem em todas as fases da vida pós-psicose. Então, logicamente que eu não tô falando da série Frequência Bates Motel, que é muito boa, por sinal. Ainda falando na série e tentando não divagar muito, teria sido interessantíssimo vê-la abordar o enredo que foi introduzido na sequência e se desdobrou ainda mais aqui. Uma pena não terem aproveitado. No mais, toda a trilogia até esse ponto é fantástica, incrível como ela é super consistente no quesito qualidade, mesmo com todas as mudanças de tom. Bom, pelo menos pra mim, que amo essa atmosfera dos anos 80 e acho perfeito o rumo que os filmes seguiram. Não vejo a hora de conferir o quarto filme da franquia e último até então, mas eu acho que vai ser difícil superar a vibe de slasher sujo e cheio de neon desse aqui. Pra fechar os anos 80, eu trouxe Quando Chega a Escuridão, de 1987. Ele retrata uma família de vampiros nômades que vivem viajando pelos Estados Unidos, e um dos membros, uma bela garota, seduz um humano. A partir daí, nós acompanhamos a adaptação desse rapaz dentro do clã, ao mesmo tempo em que seu pai procura por ele pelas estradas do país. Dirigido por Kathryn Bigelow, esse filme segue alguns vampiros nada convencionais. E com isso eu quero dizer que eles não moram em castelos nem dormem em caixões. Em vez disso, pulam de carro em carro ou motéis beira de estrada. E logo de cara eu já posso pintar essa imagem mental para descrever a estética geral da produção. Pegada fortíssima de faroeste, porque é um western, né? Com cidade pequena do interior, deserto no meio do nada, bares caipiras e, claro, vampiros sujos e desequilibrados. Ou seja, tudo que a gente ama. O enredo é extremamente autêntico e muito bem conduzido, sem mencionar as atuações e dinâmicas entre os atores que fazem tudo parecer natural e realista. Mas Lance Henriksen, Jeanette Goldstein e o saudoso Bill Paxton são os verdadeiros destaques. Seus respectivos papéis são interessantíssimos e, por já terem trabalhado juntos anteriormente em Aliens, o Resgate, isso ajudou a compor as relações orgânicas entre seus personagens. Temos também sequências maravilhosas, uma fotografia marcante e detalhes que só começamos a reparar após assistir várias vezes, que é o meu caso, já perdi as contas de quantas vezes revi essa obra de arte. Dessa lista é o meu filme favorito e eu nunca enjoo. Obviamente contém muito sangue, porradaria e bang bang, além de um toque perfeito de romance. Recomendo demais, demais mesmo. Agora nós temos Vampiros, de John Carpenter, de 1998. Ele segue um caçador de vampiros que busca dizimar o mestre de todos eles. Para isso, se aproveita da conexão mental que o chefão forma com uma mulher recém-mordida por ele. Esse filme é muito divertido e interessante e ainda rendeu 2 sequências que eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de ver,
mas pelo que eu entendi, apenas o 2 segue a mesma linha. Inclusive, o John Carpenter, que dirigiu o primeiro, esse que eu tô falando agora, e produziu o segundo, não teve o menor envolvimento com o terceiro. Em uma ambientação digna do Velho Oeste, pois essencialmente esse é mais um western misturado com terror, Vampiros traz violência implacável, cenários desolados e áridos, aliados a composições panorâmicas belíssimas com paisagens de tirar o fôlego. Conta com James Woods, Daniel Baldwin, Sheryl Lee e Thomas Ian Griffith no elenco. Abrindo a sessão anos 2000, temos Joyride, Estrada da Morte, de 2001. Em uma viagem na estrada, dois irmãos fazem uma brincadeira com um caminhoneiro sem saber que esse cara não é exatamente normal das ideias. Logo, ele resolve brincar de volta, levando tudo a um extremo perigoso e mortal. Esse é um thriller que vai te deixar agoniado em um ótimo misto de diversão, cenas engraçadinhas e suspense, brutalidade. Com Paul Walker, Steve Zahn e Jim Beaver, traz visuais sensacionais e um enredo que te prende até o final, além de atuações muito boas e intensas de todos os lados. É uma pérola dos anos 2000 que definitivamente merece sua atenção. Continuando com os anos 2000, e vai ter pano pra manga pra essa década, tá? Nós temos Identidade, de 2003. Ele segue um grupo de pessoas que não se conhecem e acabam se encontrando por acaso em um motel remoto durante uma tempestade fortíssima. Mas será que foi ao acaso mesmo? Logo, um a um, eles começam a morrer e os sobreviventes se voltam uns contra os outros, na tentativa de descobrir quem é o verdadeiro assassino. Esse é um filme muito, mas muito bom mesmo, com um cenário sensacional, mas isso vocês já imaginavam, né? Ali, aquela temática, obviamente, de beira de estrada e motelzinho no meio do nada, sem sinal de celular e nenhuma maneira de pedir ajuda, enquanto uma chuva do caramba assola os personagens. Além disso, e honestamente essa é uma das partes mais memoráveis e impactantes sobre o filme, é que ele tem uma reviravolta tão perfeita que em nenhum momento você espera algo do tipo. É muito interessante mesmo e genial. Parece uma história saída diretamente da mente de Agatha Christie. É com John Cusack, Ray Liotta, Alfred Molina e muitos outros rostos que você também vai reconhecer. Em seguida, Os Rejeitados do Diabo, de 2005. Um xerife totalmente enlouquecido para vingar a morte de seu irmão decide fazer justiça com as próprias mãos, sendo ajudado por dois caçadores de recompensas. Eles perseguem uma família sádica que está foragida após torturarem e assassinarem 4 jovens no Halloween anterior. Essa foi a primeira sequência da trilogia Firefly, chegando logo após A Casa dos Mil Corpos, mas você consegue assistir e entender tudo sem qualquer problema. Foi lançado com o mínimo sucesso de bilheteria, críticas mistas e ao menos um consenso. Muitos consideram esse melhor do que o anterior. Dessa vez, os vilões interpretados por Sheri Moon Zombie, Bill Moseley e Sid Haig passam de antagonistas para protagonistas. Com esse filme, Rob Zombie quis trazer um projeto ainda mais terrível do que o anterior, com personagens menos caricatos. Sua intenção era fazer um western violento em uma espécie de filme de estrada, e eu diria que ele conseguiu. Além de O Massacre da Serra Elétrica, que é bem óbvio, ele também citou Bonnie e Clyde e Terra de Ninguém como inspirações. Vale avisar que esse filme tem uma das cenas mais desconfortáveis da franquia pra mim, onde, embora não longo nem gráfico, ocorre um abuso sexual. Vou deixar aqui a minutagem caso você queira pular na hora de assistir. Bill Moseley disse que foi uma das partes mais difíceis para ele gravar, e que apesar de tudo ter sido extremamente profissional, ele ficou bem mal depois. De resto, amou interpretar o personagem. Por sorte, de toda a trilogia, esse é o único momento com esse teor. Agora nós temos Possuídos, de 2006. Uma garçonete tem medo de seu perigoso ex-marido e agora só quer viver em paz. Logo ela conhece um ex-soldado, com quem cria laços afetivos. Mas ela não imagina que esse é apenas o início de seu maior pesadelo.
já que uma paranoia com insetos passará a atormentar a vida dos dois. A estética desse aqui é maravilhosa, mas mais uma vez, isso nem precisa ser dito, né? Vale para todos os filmes dessa lista. Mesmo assim, preciso ressaltar que esse detalhe foi o que já me encantou desde o início. Motel no meio do nada, com muita luz neon, alguns carros antigos e um bar beira de estrada que é uma pena ter aparecido em apenas uma cena. Quanto ao enredo, ele acabou seguindo um caminho nada a ver com o que eu estava esperando, mas isso é bom, tá? Porque foi uma bela surpresa que funcionou. Os personagens também são um tanto interessantes, cada um à sua maneira, e, de forma geral, é uma história bem original. Tudo é satisfatório, até o final. Vale a pena, gente. Agora temos Vagas, de 2007. Voltando para casa por uma estrada remota, um casal à beira do divórcio se hospeda em um motel depois que o carro deles quebra. Eles logo passam a ser perseguidos por assassinos mascarados que querem filmar cenas de violência explícita para seus filmes caseiros. Com Kate Beckinsale e Luke Wilson, Temos Vagas retrata um medo muito real para provavelmente quase todo mundo que se hospeda em locais desconhecidos sem ter muita ideia do estabelecimento antes. Independente de qualquer informação disponível na internet, em sites parceiros dos anfitriões, nada muda o fato de que é sim arrepiante dormir num lugar que você nunca visitou antes. Muitas vezes longe de casa e sem qualquer pessoa que você conheça e tenha confiança. Agora imagina ainda descobrir que o lugar já foi palco de diversas mortes, que ainda foram filmadas. E pior, você pode ser a próxima vítima. O roteiro não traz nada de inovador, mas é muito bom também, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Desde o início, tudo é super intenso e já grita perigo. Não nos sentimos confortáveis em momento algum. Os personagens principais são do tipo que é fácil simpatizar e torcer, e isso só serve para aumentar nosso desespero junto ao deles. Juro, o nível de ansiedade que esse filme causa é altíssimo. As atuações são boas, as cenas de perseguições muito bem feitas e posso dizer o mesmo das mortes. Além de tudo, o final é bem satisfatório. Adoro esse tipo de filme. Agora eu vou falar de O Espelho, de 2018. Ele acompanha um casal que compra um antigo motel no deserto em busca de um recomeço. O que inicialmente parecia uma fuga se transforma em uma emocionante jornada por um mundo misterioso, quando o marido descobre um espelho de 2 vias em um dos quartos e testemunha um assassinato horripilante. Esse thriller psicossexual começa muito bem, com um pontapé interessante que atiça nossa curiosidade, mas eu acho que se perde um pouco no meio do caminho. Sendo honesta, tem alguns anos, uns bons 6 anos que eu assisti, e eu sinto muita vontade de rever para ver se minha opinião sobre isso mudou um pouco. De qualquer forma, vale conferir por causa do enredo totalmente imprevisível e a presença de Nicolas Cage mastigando o cenário mais uma vez. Aqui ele é acompanhado por Robin Tunney interpretando sua esposa. O filme retrata um clássico jogo de gato e rato, onde o protagonista precisa correr contra o tempo para salvar a si mesmo e a família, no caso a esposa, de um segredo macabro. E aqui, esse segredo é ligado ao motel e a seus estranhos frequentadores. Como vocês podem ver, a premissa é forte e os assuntos abordados são ótimos, principalmente com toda essa questão de mistério e assassinato no meio do nada, com um espelho bidirecional, mas talvez a execução tenha deixado um pouco a desejar. Não vou mentir, o que fez esse aqui me ganhar mesmo foi única e exclusivamente a vibe, a atmosfera maravilhosa que vocês já conhecem. Luzes neon, o deserto, viagens de carro, um motel beira de estrada no meio do nada e postos de gasolina. Tudo sobre isso nesse filme é extremamente atraente e esteticamente agradável. Ele engloba esses visuais perfeitos com maestria. Adoraria saber o que vocês acharam dele. Por favor, voltem aqui para me contar depois. Para finalizar, nós temos Turno Maldito de 2023 e, sinceramente, foi o primeiro filme que me veio à cabeça quando eu vi as imagens que estão lá no início do vídeo. Uma jovem começa a trabalhar em um motel.
Mas logo na primeira noite, eventos macabros passam a ocorrer no local. Com o passar das horas, ela descobre que a remota propriedade pode ser assombrada por algo maligno. Além dos bons sustos, das boas atuações e da boa cinematografia, eu gostei muitíssimo da história também. Embora simples, é tudo fácil de curtir e de nos envolver, recomendo honestamente. Dito isso, é um filme um tantinho previsível, mas que também diverte, com uma ambientação fantástica, óbvio, e ótima atmosfera de suspense. Ele conta com Phoebe Tonkin e Lamorne Morris no elenco. Eu falei que era pra terminar, mas se você ficou comigo até o finalzinho do vídeo, te trago uma produção extra. E o bônus de hoje é o episódio de uma série antológica. Ele se chama I'm Just Fucking With You, de 2019, e a tradução literal seria algo do tipo Só tô te zoando. Dois irmãos a caminho de um casamento em família enfrentam uma noite de pegadinhas de 1º de abril, cada vez mais assustadoras, enquanto estão hospedados em um motel isolado. Esse é o 7º episódio da primeira temporada da série de terror antológica chamada Into the Dark. Começa bem devagar, modesto, sem muitas pretensões e sem despertar expectativas. Você pode até chegar a pensar que é só algum tipo de comédia doentia, mas continua assistindo que você sem dúvidas será surpreendido e, principalmente, entretido. Pra ser sincera, quando a loucura realmente começa, acaba sendo a mesma coisa o tempo todo, porque é merda atrás de merda, simplesmente aumentando em grau de intensidade. Mas mesmo assim, o final é inesperado e genial. Além disso, a produção mexe com a nossa mente quase tanto quanto mexe com a dos personagens, mas sem deixar de lado todo o sangue, gore e assombros bem reais. Ou seja, apesar de parecer sugerir isso no início, não tem nada de terror psicológico aqui. E a atmosfera você já conhece. Isolamento, cenários noturnos e muita luz neon, e eu digo muita mesmo, com belas cores vibrantes para contrastar com todo o horror da situação. Recomendo bastante, é uma ótima e divertida opção para passar o tempo. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se sim, não esquece de deixar seu like, de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse, porque por aqui a gente fala sobre filmes semanalmente. Deixa também um comentário, manda para aquele amigo ou amiga que também vai curtir. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo!